Esta é a entrevista concedida por Maria Lúcia Ricardo Souto, para mim, Danilo Souza Batista, representando a turma B da disciplina História, Memórias e Identidade, Teoria e Prática, ministrada na graduação em História da URGS. Conforme você já foi informada, a entrevista faz parte do projeto de extensão sobre egressos e egressas dos cursos de graduação em História nas décadas de 1980 e 1990, atividade desenvolvida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O objetivo da atividade é documentar, analisar, por meio de entrevista de história oral, vivências, experiências e percepções de egressos e egressas da graduação em História na URGS que não seguiram a carreira acadêmica na área, com ênfase nas razões da escolha do curso, na sua relação com o espaço universitário, perfil das turmas, colegas, docentes, currículo, movimento estudantil e contexto. Segundo, nas escolhas profissionais, como docentes ou em outros espaços, e nas habilidades desenvolvidas a partir do curso. Terceiro, nas visões de mundo construídas a partir do curso e como elas se transformaram. A entrevista acontece de modo remoto e está sendo gravada, para o que já houve o seu consentimento formalizado em documento específico. Ao final da entrevista, esse consentimento prévio poderá ser referendado ou não, no todo ou em parte. Então, você fique à vontade se quiser editar alguma parte da sua fala que você acha, julgue que não seja conveniente compartilhar. Em meu nome, em nome da turma, a gente agradece a tua disponibilidade. Então, vamos lá. Você pode dizer algumas palavras a título de apresentação? Bom, prazer conhecer, Danilo. Meu nome é Maria Lúcia. Eu estou de volta ao Rio Grande do Sul faz 33 anos. Sou uma gaúcha que não se criou aqui, né, que conheceu pai militar. Isso aí já leva uma série de questionamentos. Como é que uma filha de militar foi fazer história? Ouvi isso na década de 80, para te ver que mundo que era, né? Chegaram a perguntar assim, mas chegaram a perguntar para o meu pai como que a filha dele tinha. Ele disse, mas as pessoas têm direito a estudar o que bem entenderem. Mas assim, ó, e tô de volta a essa terra aqui, odiando o frio, mas já profundamente gaúcha, falsificadíssima, porque gosto de carne de sol e manteiga de garrafa, mas estou de volta à terra, né? Bom, Agora, você já abordou um dos temas, que era a influência do ambiente familiar na escolha do curso, né? meu pai era militar e sempre gostou muito de história, sempre. Não sei se de repente foi alguma influência, mas os meus professores de história em Brasília, que foi aonde eu fiz o meu segundo grau, eram maravilhosos. Então, já tinha uma coisa de ter um interesse em casa, né? Meu pai sempre ligado a livros, a minha mãe também. E aí, eu me lembro que eu fiz o vestibular lá em Brasília, eu fiz para direito, mas fiquei numa segunda chamada e deu história. Aí tá. E o meu pai até dizia assim: Mas tu sabe que tu vai ser professora? Eu dizia assim: Sei, mas eu quero trabalhar com pesquisa. Mas tu sabe que tu vai trabalhar em licenciatura? Sei, mas eu quero trabalhar com pesquisa. Ele, sim, o importante é que tu faça o que tu goste. Ele sempre disse isso. Eu acho que a partir do momento que tu faz o que tu gosta, retorno financeiro vem, mas pelo menos porque tu está trabalhando com prazer. Tu odiar o que tu faz por causa só de finanças, diz meu pai, não é por aí, tu tem que gostar. Então, por aí que eu comecei. E era muito engraçado, que era uma época de aberturas políticas, mas assim, uma vez comentaram com ele, a tua filha estava numa palestra de um esqueci agora quem era o indígena. Olha, numa dessas não é o Ayrton Krenak, mas é um outro. E aí, que é um professor, não sei o quê. E eu dizia assim, quando cheguei em casa, meu pai me falou isso, e eu disse assim, ué, como é que foi? Como é que pode? Como é que sabia? Aí ele disse assim, o fulano, que era um sargento que estava fazendo história, te viu e me falou. Eu, uau! Entendeu?
O aparelho continua. O aparelho continuava, mas assim, mas dentro de casa, nada. A única coisa que meu pai lamenta com o meu estudo da história, e que aí, lógico, eu tinha também uma outra visão da época de ditadura, né? Tem uma coisa da esquerda, tem uma coisa da direita, e aí eu sou um meio nesse, porque eu acho que tem um discurso aqui, mas tem um discurso lá, tem discurso dos dois lados. E eu tento fazer esse meio termo por causa do ambiente onde eu vivia. Óbvio que teve coisas que extrapolaram da época dos militares, mas também soube de coisas feitas pela esquerda, que botavam a culpa na direita. Então, assim, ó, e foi nesse meio que eu vivi. Eu digo, não sei como. Bom, e é muito engraçado que o meu pai nunca me impediu de fazer qualquer coisa que fosse, e eu estava lá fazendo história. Ele só ficou meio sentido porque eles são católicos e eu lá pelas tantas briguei com a Igreja Católica. Ah, vai estudar a Idade Média? Eu digo, é um absurdo isso aí. Ah, briguei. E nunca mais fui à missa. Ele disse, mas como? Eu digo assim, escuta, se contente que eu tenho a fé. Eu tenho fé, pronto. Pode ser assim. Agora, A fé foi preservada. a instituição em si é isso, é isso, é isso. Então, pronto. Então, tá. Então, a única coisa que ele ficou triste, que eu briguei com a Igreja Católica, com a instituição em si, né? Bom, com isso tu já deu uma pincelada a respeito do ambiente político na época que tu fez o curso, né? Afinal, era início de abertura, né? Já tinha... Eu deve entrei em ter 86. Eu 80 entrei em 86. em 86, já tinha Já, tido eleições diretas e tal. já. Eu fiz o concurso em Brasília. Eu estudava numa particular chamada UNB, que agora virou Centro Universitário, UNB, desculpa, CEUB, tá? Ah, Centro tá. Universitário não sei o quê, o CEUB. E aí meu pai foi transferido. E aí eu vim para cá, tentei vaga na PUC, PUC não me aceitou, não sei por quê. E aí parei na universidade. Existe uma lei, né, para funcionários federais, então alguém tinha que abrir vaga porque eu estava vindo transferida. E aí meu pai foi para Bagé para comandar, mas não existia a faculdade de História em Bagé. Então eu já parei no meio do caminho, e aí com 20 anos eu estava de volta a Porto Alegre, que eu não conhecia, fazendo História. Foi um horror, mas tudo bem. Tá bom. Bom, eu sei bem como é isso. Eu sou engenheiro aposentado, eu trabalhei na Petrobras mais de 30 anos. Então, eu sempre mudei de um lado para outro também. Vivi no Nordeste, trabalhei no Norte do país, morei no Sudeste, morei numa porção de lugar também. É uma vida muito parecida com a vida de militar. Te dá uma visão de mundo muito legal, porque tu sai É, de dentro dessa coisa de olhar o umbigo, que muitas vezes eu digo que o gaúcho é muito bairrista, né? é. Mas foi válido, tem seus prós e seus contras. E a gente voltou para cá por escolha. Eu voltei por escolha, pelo menos. A gente volta para cá por escolha. Agora, permanecer aqui, o dia que meus É pais outra não existirem. escolha. Mas o dia que meus pais não existirem, digamos que agora já estão muito velhos, então não é mais momento de eu ir muito longe. Tem que ficar mais perto. Mas depois, nada. Frio e velhice são duas coisas que não combinam. Então, nada me. Né? Daqui a 5 anos e meio eu estou me aposentando. Não sei o que eu faço. Eu já estou aposentado há 14. Ó, É bom. é bom, É lógico, um, existe é um muito bom. vida fora, A gente fora pode isso. estudar o que gosta, como fazer história como segundo curso, por exemplo. Olha aí, olha aí. Bom, uma das questões, só para encerrar esse assunto, as tuas razões para a opção pelo curso de História. Tu falou que, na verdade, tinha feito para Direito e a História como segunda opção, mas tu tinha Isso. alguma razão para ter a História como segunda opção. Por causa dos professores que foram muito marcantes na minha vida. Os Tá. professores de história que eu tive foram muito marcantes. Se tu tivesse no segundo grau e em Brasília, né? Isso, foram muito marcantes. Então, isso aí,
sabe? Eu digo, vai por aí. Mas eu sempre fiz, eu saberia, eu sei que, que, que eu poderia dar aula. Aliás, o CEUB, ele era mais voltado para licenciatura que bacharelado. A gente Aham, saía licenciatura. Aqui na URGS é que me deparei com bacharelado e com licenciatura, que eu acabei fazendo os dois. Num semestre uhum. eu me formei em um, eu digo, não custa nada já fazer as cadeiras de didática, não sei o quê, porque é isso. Se tu precisar enfrentar o mundo e ganhar os pila, vamos dar aula, vamos fazer concurso para o Estado, essa coisa assim. O meu caso foi um pouco diferente, porque eu já era aposentado, então eu não tenho a menor vontade de dar aula para adolescente mal criado. Pode Talvez, trabalhar com pesquisa. talvez, sim, exatamente, talvez eu corte esse trecho aqui. Por isso que eu estou fazendo bacharelado e devo trabalhar com pesquisa, exatamente. Mas vamos lá, vamos seguir um pouquinho mais aqui. Você poderia comentar como era a formação proporcionada pelo curso? De que maneiras essa formação contribuiu para a tua capacidade de interpretação do mundo? Tu já deu uma pincelada nisso, mais ou menos. Olha, Danilo, eu vou ser bem sincera, meu primeiro ano aqui foi uma coisa tão louca, porque eu cheguei aqui, eu já estava no meio de um curso. Cheguei aqui tendo que fazer readequação. Hum, E aí caí numa congrade, ela simplesmente não aceitou nada, me botou lá no primeiro semestre de novo. Assim, ó, eu passei um ano brigando com a congrade, entrando com toda a documentação, entendeu? Por causa. Então, tu vai me dizer qual era meu. Não, não sei, porque foi um primeiro ano tão difícil e tão complicado, sem a família, numa cidade que eu tinha recordação de quando eu vinha passar férias, não me era conhecida. Porto Alegre não me era uma coisa comum. E ainda perdendo 2 anos da minha Dolar, a Dolar Coque, eu acho que é o nome, eu acho que esse já está aposentado, e aí ele olhou e disse, não, mas peraí, calma, vamos olhar, olha aqui, o conteúdo programático é o mesmo, só mudou o nome, ou então lá valia 5, aqui vale, lá valia 4, aqui vale 5, uma coisa assim. Mas pelo amor de Deus. Aí, então, assim, ó, eu passei um ano me inscrevendo nas matérias e passava 2, 3, quase um mês, aí aceitavam. Então, teve um semestre que eu me inscrevi em 5, eu acabei fazendo só uma. Porque, entendeu? Foi um tempo que eu perdi. Eu só tive que fazer de novo filosofia, que o professor Adolar disse assim: mas lá valia 5, aqui vale 7. Não vai dar. Tu vai ter que fazer de novo. Eu digo, tá, mas foi essa. Então, quer dizer, como é que era? Não sei dizer. E uma coisa que era muito diferente, porque numa universidade particular, a gente começa com uma turma e acaba com aquela turma. Aqui não, aqui era aquela coisa de tu tem uns colegas numa disciplina, outros na outra, era uma continua. confusão. Pois é, mas então, lógico que com o tempo a gente começa a fazer, né? Tem pessoas que entram contigo e vai indo, mas como eu lá pelas tantas dei aquele pulo de já ter feito, né, algumas coisas, então foi muito complicado te dizer como é que era. Rapaz, primeiro ano é um branco na minha vida, assim, devido a essas dificuldades que foi de me adaptar à cidade, me adaptar e ir lutando com uma adequação de currículo. É um absurdo tu ter que voltar atrás, fazer antiga, tudo de novo, sabe? Não É, dá. eu passei por isso não no começo, mas no final do meu curso de engenharia. Eu fiz 4 anos na URGS e o último ano foi na Federal do Rio de Janeiro, porque eu já tinha passado no concurso da Petrobras e tive que fazer o último ano na Federal do Rio. E passei pelo mesmo processo. Eu estava no último ano de engenharia, tive que fazer desenho técnico novamente, né, que é uma coisa que a gente faz no primeiro semestre e porque não aceitou a carga horária ou alguma coisa do tipo assim. Mas eu te entendo perfeitamente, porque eu passei pela mesma coisa, só que não no começo, mas no final do curso. E aí, então, foi um ano da minha vida, mas assim, foi um ano que nesse um ano eu fiz uma disciplina que para mim foi muito legal, paleografia. Ah, uhum. E paleografia teve
foi muito influente no que eu vim depois a fazer nos estágios trabalhando com pesquisa histórica. Então, no fim das contas, para alguma coisa serviu. Será que eu teria olhado paleografia antes? Não, né? Não sei. Bom, tu já falou a respeito da formação do curso e de que maneira ela contribuiu para o teu desenvolvimento profissional depois, que foi, digamos, foi aceso pela paleografia. Aí o Sim, teu interesse pelas fontes, pelas tais tu fontes sabe que históricas. assim, ó, passei o primeiro semestre, o primeiro ano nessa confusão, né, de me inscrever e ter liberação das matérias, passar um semestre para fazer uma disciplina só. E aí, no segundo ano, eu estava no bar, não era o bar do Antônio, eu estava num barzinho lá no Campos do Vale, que na época não existia quase nada, né? Aquilo lá era ermo pra caramba. E aí estava conversando com uma colega, chega um colega de aula e disse assim: alguém está interessado em fazer um estágio? Como assim? Um estágio no EPAC. O que é EPAC? Equipe do Patrimônio Histórico do Estado, da Prefeitura. Aí ela, olhei para ela, ela olhou para mim, aí ela disse: não, eu não. Eu disse: não sei. Aí ele disse assim: tá aqui o contato, se tiver interesse, vai lá. Assim, caiu de paraquedas o negócio. Tá? Eu, naquela de tentar me ocupar um pouco mais, né? Porque era muito triste estar aqui em Porto Alegre sem família, sem nada, sem amigo, sem conhecer a cidade. Eu fazia o que eu tinha que fazer e voltava correndo para dentro de casa, porque eu tinha que cuidar trânsito, gente na rua. Isso me barateava as ideias, porque Brasília, como é que é, né? Para a gente caminhar, tu vê um ser humano em determinados locais, mas não é comum. Aí acabou que eu fui lá, no EPAC, na equipe do Patrimônio Histórico da Prefeitura. Cheguei lá, os escritórios deles eram ali onde é o Araújo Viana, na parte de cima. E aí comecei a conversar, que era a tal da entrevista, e conversa vai com os arquitetos. Lá pelas tantas, uma disse assim, que seria minha chefe: ah, porque aqui o trabalho é assim, de pesquisa, porque a gente lida com patrimônio edificado, não sei o quê. Eu digo: ah, que interessante, eu tenho um tio meu que ele é arquiteto. Aí ela assim: é? Eu disse: sim, meu tio mora em Brasília, mas ele estudou na URGS. Aí, quem é ele? Militão Ricardo. Aí nisso ela: fulano, vem cá ver. E eu disse: ah, meu Deus, o que que houve? Aí ela disse assim: vem cá, ela é sobrinha do Militão. E eu digo: pronto, meu tio fez alguma merda na prefeitura, não sei o que que aconteceu. Perdi meu estágio. Hã? Perdi meu estágio. Perdi meu estágio. Aí chega o Roberto Levi, que era o chefe do EPAC, e diz assim: tu é sobrinha do Militão? Eu disse: sim, só. Aí ele assim: o Militão estudou comigo na universidade e estudou com o marido da Beth, que era historiadora de lá. Assim, gente, eu estava no meio de colegas que foram do. Eu digo: não. Aí começa o lado assim, ó. Fui aceita. Aí depois eu dizia para a mãe: isso é ruim, isso é muito ruim, porque afinal tu não pode falhar, entendeu? Olha lá, era tudo conhecido do meu tio. Eu tenho que, né? Tu tem que fazer um bom estágio. Mas aí acabei com essas pessoas. E a minha chefe, ela era historiadora que trabalhava lá na equipe do patrimônio histórico. Então, eu me lembro que, dentre os vários projetos que eu trabalhei com eles, porque todo trabalho de tombamento ou de relacionamento de algum bem patrimonial em Porto Alegre, tu tem toda uma análise histórica para embasar. Então, era nisso que eu ajudava ela. Eu conheço mais Porto Alegre antigo do que Porto Alegre atual. De vez em quando tu me diz qual é a rua, me dá um branco. Eu sei nos nomes antigos, entendeu? Eu fui conhecer Porto Alegre por antigamente. E, e foi ótimo, porque assim, ó, aí com a paleografia que eu tinha feito, porque né, foi a única matéria aceita aquele semestre, eu me lembro que quando começou
o projeto de restauração do mercado, não, antigo, né? Ela disse assim, então tá, tu sabe paleografia, tu sabe ler? Eu digo, olha, fiz o curso. Então tá bom, tu vai trabalhar nas atas de vereança, tu vai ler todas as atas de vereança que estão lá no arquivo histórico Moisés Velhinho, e tudo que for relacionado ao mercado público, tu vai retirar. Aliás, tu vai rodar em toda Porto Alegre, tudo que tu puder levantar sobre o mercado público. Então tá. A partir daí, eu comecei, então, a entrar dentro de arquivos, bibliotecas, para pesquisar. Então, a paleografia me levou a isso, a poder ler aquelas atas de vereança com aquelas letras, e comecei a entrar no mundo da pesquisa histórica. E dali, para entrar na minha área atual, também foi um pulo, porque eu entrava naqueles locais, muitas vezes umas documentações que não estavam em boas condições, entendeu? E dali é que veio essa coisa da conservação e restauração, de depois ir para esse lado. Agora, foi ali no EPAC que eu comecei com pesquisa histórica, acabou meu estágio na prefeitura, eu fiquei 2 anos, eu acho. Aí depois eu fui para o Estado, na equipe do Patrimônio Histórico no IFAI, né? E depois, mais tarde, já formada, eu fui trabalhar no IFAM, como profissional, tudo com pesquisa histórica. Então, As coisas realmente, foram se encadeando. foram. E sempre com patrimônio, Que sempre legal. nessa área. Nessa época em que tu ainda estudava, que fazia o estágio, tu tinha consciência de que estava trabalhando com a matéria-prima do pesquisador, do historiador pesquisador, que são as fontes? Tu tinha essa Tinha, consciência? tinha, Que tinha. legal. Provavelmente foi por isso que tu Que eu te acabei indo para a apaixonou área pelo da tema, né? e que eu acabei indo para a área da conservação e restauro, porque a gente se deparava com coisas assim. Aliás, foi esses estágios me abriram várias portas. Aquilo que eu te disse, de conhecer uma Porto Alegre, né, de antigo, e de saber essa coisa de trabalhar com pesquisa, gente, as pessoas diziam, eu digo, olha, tal coisa tem em tal lugar, tal, agora existe, né, no arquivo municipal, tu tem microfilmes disso, tu acaba sabendo, porque a chefe te dava, ó, tenta levantar o máximo possível sobre isso, e tu ia para tudo que era fonte que existisse, fontes bibliográficas, sim, jornal também, mas fontes primárias. Então, assim, ó, ler as atas de vereança para mim foi algo. É bacana, porque aí tu passou a conhecer toda a estrutura de preservação do patrimônio, né, do poder público. Pelo menos na área municipal, que é onde tu atuava, e depois Eu fui, nacional também, com o IFAM, né? eu fui para a área, eu fui para prefeitura, estado e federal, as três coisas. Teve conjunção astral aí. Total. Basic... Agora, é isso, por estar pesquisando nesses locais e me dar com documentos assim, alguns em estado de conservação bons, outros não tanto. Quando eu me formei, que eu acabei a faculdade, existia uma antiga escola aqui em Porto Alegre chamada Arte do Livro. As pessoas que são dessa área de conservação, restauração aqui no estado, começaram nessa escola que era na Venâncio. Ela não existe mais, o prédio até foi demolido. Então, no que eu me formei, que eu tinha mais tempo livre, eu digo, e é agora que eu vou estudar. Aí me fui para fazer, eles tinham o curso de restauração de documentos e restauração de livros e encadernação. E dali também a mesma coisa. Estudei 1 ano a restauração de livros, de documentos, comecei a restauração de livros. Aí um dia a gente estava lá na aula, surge um cara que depois eu fui ver, ele era do Arquivo Nacional e ele falando tal e tudo, e me falou de um curso no Museu Histórico Nacional do Rio. Bom, aí Uhum. fiquei sabendo de um curso, para mim, ir para o Rio de Janeiro, eu já morei lá, Rio de Janeiro para mim é uma coisa tranquila, fui lá, comecei no curso, e aí eu me lembro que a mulher estava dando banhos numa documentação, e eu, assim, bem interessada, e dizia, mas quantas colheres é disso? Afinal, eu tinha aprendido assim. E aí ela me olhou, colher? Eu digo, pensei comigo, falei merda. E aí ela disse,
tu não é receita de bolo. É tantos ml para uma concentração assim, assim, apaga tudo que tu aprendeu. Eu digo, beleza. Então, dali, aí eu fui me profissionalizar realmente estudando em São Paulo, na área da conservação e restauração. Mas interessante que o caminho já estava traçado. É, Tu abordou assim, já metade dos objetivos da entrevista. Deixa eu te instigar para uma outra coisa. Eu vou fazer uma referência a diversos a assuntos minha aí. turma saiu pessoas ótimas, gente. No meio Sim, uma delas acadêmico, é a Zita, a Zita e o Benito. E o Benito, né? o Fábio Kuhn. O Fábio Kuhn foi meu professor, a Zita É, também. e fora isso, o Gunther X, que é um Gunther eu não historiador. conheci, já O ouvi falar, Gunther é mas um não conheço. historiador e já foi nosso recente secretário de não sei o quê. Gente muito boa. E a Naida Menezes, que foi essa minha colega que a gente passou, acho que quase 4 anos trabalhando dentro do Sebrae, com implantação de rota turística. É Aí mesmo? entrava o quê? Pesquisa histórica. Só Sim, que claro. eu fazia parte documental e ela trabalhava história oral. A gente criava material para poder dar para os outros, os arquitetos, as coisas, entendeu? Para o pessoal que ia fazer designer, para qualquer coisa assim. Então, a gente fornecia toda uma base sobre implantação de rota turística. Aqui na Costa Doce foi o caminho Farroupilha. Então, era nós duas a pesquisar Revolução Farroupilha, o que Aham. aconteceu em cada cidade. Aí as pessoas estavam passando aquela Casa das 7 Mulheres. Era Ah, um estava na época. inferno aquilo. Aí, lá em Camaquã, não, mas aconteceu aqui, gente, com todo respeito, mas não aconteceu aqui. Tu vai ler lá a documentação Alfredo Varela, que está no arquivo histórico, não consta nenhum lugar, entendeu? O lugar é assim, aí a gente, entendeu? Então, quer dizer, as pessoas gravavam o que a Globo disse, eu digo, pô, e aí, para te desfazer o que a Globo disse? Isso é difícil. Eu já não sou um garoto, né? E mesmo assim eu não percebi como é difícil tu fornecer, né, uma informação de valor histórico, né, uma informação confiável para pessoas, para modificar o pensamento, alterar convicções que elas têm arraigadas. Isso é muito difícil, tu não consegue fazer isso só com a simples declaração de olha, isso não é assim, isso não foi assim. A gente tentou Tem que ter muito fazer. cuidado com isso, né? A gente fez seminários, principalmente lá naquela região de Camaquã, que ficava a casa da irmã do Bento Bento Gonçalves. Gonçalves, não sei o quê, e eu cheguei a trazer o documento, entendeu? A coleção Alfredo Varela, que relatado. Olha, gente, tal coisa, dizer que foi aqui, não foi verificado em nenhum documento. Eles falam assim, tal localidade assim, assado. Agora, dizer que é ali, começa a entrar no reino já da lenda urbana Da ou lenda da coisa. urbana. E aí a minha amiga tentava também, através da história oral, corroborar aquela fonte escrita, né, ou não. Mas assim, É muito difícil. apresentamos. Agora, quem é nós, né? Se eles querem seguir assim e falar, mas a gente tentou desfazer algumas coisas que estavam, né? Mas serviu o trabalho de pesquisa histórica, serviu, imagina, para a implantação de rotas turísticas. Foi um show, um trabalho maravilhoso. Bom, Foi muito engraçado também. Eu já trabalhei também com pesquisa para escrever livro. E eu fiz uma dobradinha com essa colega, Naida, porque eu era no documental e ela era na história oral. A gente escreveu livros sobre a história da vigilância sanitária em Porto Alegre, o Centro do Jovem Adulto, e eu me lembro que no Centro do Jovem Adulto, eles queriam, a gente escolhendo as fotos para compor o livro, mas
não vamos mostrar essa aqui. Eu digo, por quê? Porque tem grades, porque o centro não vai ter mais isso. Eu digo, não, mas só um pouquinho. Tu não pode apagar a história. O centro tinha grades, as portas era uma coisa de detenção, de menor infrator, blá, 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 blá. Assim, ó, se tu tem que mostrar isso, sim, até para mostrar que a partir de agora o governo tal vai fazer, vai mudar, mas tu não pode não Não pode botar. apagar o passado, né? É, então é muito estranho, né? Mas a gente tenta lá convencer o povo. Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho, vamos focar aí no ambiente e no momento da tua vida como estudante. Tu deve ter cursado uns 4 anos aqui na URGS, né? Lá no campus do Vale, mais ou menos 4, 5, 3, 4, 5 anos, porque tu já veio de Brasília. 89, 90, 91. É, É. Como é que era? Tu já deu uma ideia do quadro político, como era, né? Tua filha de militares em casa, né? E dentro de uma instituição que privilegia a discussão de uma discussão mais progressista, uma visão mais progressista da sociedade. Tu chegou a participar em algum movimento estudantil? Como é que era o perfil da tua turma? Tinha trabalhadores, tinha gente de cidade diferente, diversidade de gênero e raça, porque ainda não tinha a questão das cotas, né? Que lembranças que tu tem aí sobre o Campos do Vale, a tua vida no campo? aí que tá. Era um entra e sai, né? Mudava toda a turma a cada disciplina. Então, tu te apegava, mas não te apegava, que a coisa era meio dinâmica. Com muito poucos é que tu manteve realmente um contato mais. Não me lembro de ter maior parte, olha, eu posso estar enganada, mas a maior parte da turma eu acho que era branco, não sei se tinha, devia ter, mas poucos, pouquíssimos, sinceramente. Muita gente do interior, né? Como que veio, não era só Porto Alegre, não, que veio para cá para estudar. Não tenho tanta lembrança, porque eu não conversava realmente. E aí, depois que eu comecei a estagiar, eu saía a milhão correndo para entrar no estágio. Agora, tinha um povo que era realmente super engajado. O Daniel Sebastiani, que foi meu colega, se não me engano, o Daniel, ele, eu não sei se ele ainda é do PCdoB ou do PCB, mas ele e mais alguns outros, eles eram um pessoal super engajado, tentando melhorar nossa situação naquela época, porque final da tarde acabava, fechava tudo, não tinha mais xerox, não tinha nem lanche. Então começou todo um movimento via o XIST, né, que é o centro acadêmico, deles realmente forçarem a ter toda uma coisa, porque o pessoal precisava ficar, e no ano que eu cheguei lá, não sei se foi naquele ano ou já no outro, depois já entrou o História Noturno, então, tinha que ter uma infraestrutura mínima para isso e que não tinha. E aí, esse pessoal do XIST, dessa minha época, o pessoal foi muito combativo, entendeu? Tá lá em cima e graças a eles é que realmente se conseguiu. Então, tu tinha um horário de xerox, tu tinha alguma coisa de lanche, porque senão fechava tudo e a gente ficava absolutamente no meio do nada lá. Não, que maravilha. A gente já está indo para o fim pelo menos dos assuntos que eu tinha escolhido para abordar. Mais uma coisa, como é que foi retornar para a URGS como servidora depois de mais de 25 anos de graduação? Eu antes já tinha retornado como professora substituta, Ah, tá. mas na área da biblioteconomia, da arquivologia e da museologia, nessa área da conservação e restauração, né? Mas é engraçado que foi interessante mudar. Aonde eu estou, o laboratório de restauração, era um lugar que eu sempre quis estar, né? Eu trabalhei no Estado, no arquivo público,
amava aquilo lá, amo até hoje aquela documentação maravilhosa. Várias vezes parei de fazer o que eu estava fazendo para poder ficar lendo aqueles processos crime, cartas de alforria, uma série de coisas, mas eu voltei e a minha felicidade maior foi porque eu queria estar onde eu estou, né? O Laboratório de Conservação e Restauração, ele é 10 em termos de estrutura e tudo, e eu sempre achei que a gente podia fazer alguma coisa em prol, né, de outras, não só da URGS, como dentro dentro da URGS a gente consegue também ter uma penetração fora para a sociedade, e o pessoal vai dizer, pô, é o pessoal da URGS que está falando. Então, tipo, pô, quem sabe a Da gente autoridade. consiga Autoridade mudar na fala. alguma coisa. Então, para mim, foi muito legal. Mas o ser histórico nunca me abandonou. Eu mexo que lá no laboratório de restauração, a minha colega, ela se formou um ano antes que eu. Eu sou a Maria Lúcia, ela é a Maria Luísa. As duas fizeram história e as duas foram para a área da conservação e restauração. A gente só não é gêmeas porque eu sou morena, ela é loira de olhos azuis. Mas assim, ó, agora eu estou há 7 anos ali no laboratório. Em algum momento, eu consegui puxar a pesquisa histórica para aquilo lá. A gente tem um acervo antigo que foi doado pelo professor Eichenberg. E as pessoas chegavam lá e diziam, como é que essa documentação chegou aqui? Pois ela foi comprada em 69, e a gente não entendia mais nada. São 50 mil livros dos mais variados assuntos, entendeu? Em francês, em inglês, em alemão, e, e a gente não sabe de onde você... Aí a Luísa me disse assim, pô, a gente podia fazer um projeto, né, para tentar saber mais sobre isso. E eu encampei, com certeza, né? Conclusão, mesma coisa, acabei falando com não sei quem da museologia, que foi minha aluna, pois é, a gente está pensando em fazer um projeto assim, mas eu conheço uma neta do cara. Bom, e aí foi fechando. Conseguimos, então, fazer um trabalho de história oral, tá? De entrevistar os filhos ainda do dono original da biblioteca e remontar toda a história dela. O que o pai dele tinha na cabeça para, entendeu? Então, hoje em dia, a gente se apropriou disso. A gente entende agora por que tem teologia junto com história da arte, a gente consegue entender o que se passava na cabeça do professor Eichenberg. E, fora isso, na época da pandemia, que a gente estava em casa, eu acabei fazendo o histórico da ABC. Então, eu falo para a Luísa, Luísa, cadê o ser histórico que está dentro de ti? Ele está aí. Ela assim, não, o meu já me abandonou. O meu, eu já gastei todo ele dando aula na escola pública, mas tu não. Como tu nunca tinha dado aula, só fui dar aula na faculdade e de conservação, por isso que é contigo. Então, acabou que eu estou sempre tentando enfiar a pesquisa histórica, entendeu? Eu não consigo ser reduzida a uma só coisa. Tu é só conservadora e restauradora. Não, não, não. Existe um ser histórico dentro de mim que não adormeceu. Tanto que está aí agora, a gente fez a pesquisa, estamos finalizando um artigo para ser publicado na revista do Arquivo Nacional sobre esses conhecimentos que existem dentro de uma biblioteca, dentro de um arquivo, dentro. Então, pois essa era outra questão, apesar de não ter seguido estritamente a vida acadêmica, a tua produção acadêmica é grande e é rica. Olha, não sei se é grande ou se é rica, porque não sou muito ligada nessas coisas de congresso, até deveria ser mais, mas já escrevi livro, mas aí voltado para uma pesquisa histórica de um determinado assunto, mas agora com essa enchente vai sair possivelmente alguns artigos, algumas coisas também, mas a pesquisa histórica está aí. Eu estou muito feliz agora. Se alguém entrar na biblioteca pública e perguntar de onde saiu esse acervo, a gente agora tem propriedade de dizer, entendeu? Foi assim, foi assado, foi isso, foi aquilo, e até, lógico, até desfazer algumas coisas. A URGS comprou. Não, a URGS não comprou. Ele teve uma dívida trabalhista e aí ele deu a biblioteca em prol do perdão da dívida. Mas aí a gente ficou parada naquela, afinal, o que a gente mantém?
sinceramente, os filhos disseram que por eles não tem problema nenhum. Ah, mas vamos, deixa manter, que isso já virou, entendeu? A URGS comprou, então tá. Não vamos nós, nessa altura, né? Não, ele perdeu tudo. Deixa, entendeu? Mas a família ficou bem faceira, ficou muito feliz de saber que está lá a coleção, está sendo utilizada e que é motivo ainda de pesquisa. Então, isso me deixa muito grata. Para isso que servem os documentos, né? Para isso que serve esse patrimônio todo. É, Mas a gente já está se encaminhando no final. Deixa eu te fazer só mais uma pergunta específica. Com respeito ao o currículo do curso de História enquanto tu estavas cursando, existia alguma disciplina específica a respeito de arquivologia ou restauração ou coisa que nada, vale? Nada. nada, Só a nada, nada, nada. paleografia que te ajudou. Só paleografia. Agora, e que foi o que me abriu, né, as portas de trabalhar com pesquisa e com fontes documentais, né, primárias. Mas não sei como é que está hoje, porque deveria tu ter esse viés. Eu, hoje em dia, por ter trabalhado muito tempo com bibliotecários e com arquivistas, eu já tenho até um linguajar um pouco deles. A gente agora, desde essa enchente, nós temos entrado em muitos acervos que literalmente ficaram debaixo d'água, Imagino. de massa documental, né, de arquivos. E aí a primeira coisa que eu já chego, eu digo assim, qual é a prioridade? Aí elas ficam paradas me olhando e digo, sim, tu tem que ter uma prioridade. Tu não vai conseguir salvar tudo. O que é mais importante, né? E aí teve uma live que eu achei muito interessante de uma bibliotecária do Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos, que ela dizia assim, se um dia der um incêndio na tua casa, o que é prioridade para ti tentar salvar? É bom saber, né? Mas é Então, eu difícil dizia para minha responder, amiga, né? eu dizia para minha amiga, a minha pasta onde estão tá todos os meus documentos, um resto de dólar e as minhas duas gatas. Ela assim, sério que tu tem uma pasta onde estão tá os documentos? Eu digo, sim, porque tu não tem? Não, tá cada coisa espalhada para um lado. Eu digo, viu, olha aí, não pode. Então, assim, ó, e aí eu já entro dizendo qual é a prioridade. E aí eu digo assim, e cadê a gestão documental? Isso são coisas próprias da arquivologia. Eu digo, cara, vocês têm uma massa documental que se tivesse um arquivista que trabalhasse, né, com as tabelas de temporalidade, vocês não estariam. Então, eu já me apropriei de uma série de discursos, né, e de conhecimentos da área de arquivo e da área de biblioteca. E até museologia. E eu achava que o historiador tinha que ter isso aí, porque a gente trabalha junto com esse povo. Arquivista, bibliotecário, conservador, historiador, isso tudo é tudo o mesmo bolo. A gente trabalha, o nosso objeto Trabalha é o todo junto. mesmo, memória, No né? fim, no fim é isso, é memória. Preservação da memória. Preservação da memória, E quem preserva a memória preserva a identidade. justamente. Te dá um sentido de pertencimento. Mas tu sabe que essa coisa de trabalhar com fonte primária, isso aí, isso é um encantamento, né? Se todos os estudantes se ligassem nisso, porque assim, ó, eu me lembro que lá no arquivo público, já como funcionária, trabalhando na documentação, uma vez caiu nas minhas mãos, era o inventário do meu bisavô. E aí eu passava Legal. o dedinho assim, com luvinha, e dizia, ele teve aqui, sabe aquela viagem, né? Parece que eu estava cheirando o papel de trapo e tendo alucinação. Cara, parece que tu consegue, né? Se dar. Ele teve aqui, ele assinou, olha aqui, era assim a assinatura dele. Para mim foi uma viagem aquilo. Cara, trabalhar com fonte Bacana. primária é tudo de bom. Que bacana. Bom, nós já estamos chegando no fim, não vou tomar mais do teu tempo. Eu só, para encerrar, eu gostaria de saber se tu quer falar mais alguma coisa, deixar um depoimento, uma mensagem, uma reclamação, o que tu Assim, ó, quiser falar. O espaço é teu o que agora. eu vejo, ao longo dessa minha vida, que eu trabalhei com essa minha colega, que ela se especializou nessa coisa de história oral. Cara, é muito importante e é fundamental e consegue tapar algumas lacunas que a documentação não consegue. Então, eu acho fantástico essa interação, né? Quanto mais puder, tá? A história oral é fundamental. E eu não sei como é que está o novo currículo da história, mas que deveria ter, sim,
esse conhecimento de arquivos, esse conhecimento de bibliotecas, de museus, de outros objetos também, em outros linguajares, eu achava fundamental. E a conservação, tem muita gente da história que está indo para essa conservação também. Tem uma professora lá de Pelotas, do curso de Conservação e Restauro, que é a Silvana Bojanowski, ela é oriunda da história. A história puxou a gente para essa área da conservação. Eu não vou ser a primeira, não sou nem a segunda, tem várias que foram. Se não é artes, é a história. Hoje em dia, não. Hoje em dia já tem uma graduação, já existem, eu acho que 4 graduações de conservação e restauro no Brasil. Mas essa turma mais antiga, nossa, foi tudo oriundo de história ou da faculdade de artes. Foi um grande prazer essa entrevista aqui contigo. Foi um prazer muito grande te conhecer, gostei muito. Consegui responder algumas questões tuas? Abrangeu todos os assuntos, né, que a gente tinha previsto aqui para essa tua entrevista. Esse roteiro, ele é resultado de um trabalho de interação com a professora, interação com os colegas, então ele não sai do nada, ele tem uma razão para os objetos para os objetivos da pesquisa, e abrangeu com mais do que o suficiente tudo que a gente se propôs, tá? Eu preciso, antes de encerrar a gravação, te perguntar novamente, nessa formalização, se todo o consentimento que tu deu antes está mantido, ou se tu quer fazer Sim, algum. Então, tá bom. sim. Então, tá ótimo. Eu estou encerrando a gravação agora e, mais uma vez, o nosso muito obrigado, muito prazer te conhecer. Só, tu sabe que agora essa função da enchente, não sei se vai querer desligar ou não,